Pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa correção das atividades da semana 1, né? Começamos o PET, o segundo PET, a semana passada. Antes da gente corrigir a nossa atividade, vamos fazer uma revisão sobre o assunto da semana passada. A gente começou a falar sobre o solo, a formação dele e algumas características que o solo apresenta. O solo, pessoal, ele vai ser um conjunto de várias minerais e matéria orgânica, que são restos de ser vivo, que vão estar sobre a litosfera, né? É o solo que vai permitir o nascimento das plantas, de onde a gente tira nosso alimento. E a formação do solo, ela começa com a rocha. A gente estudou a rocha mês passado, os tipos de rocha. A rocha está lá na superfície do planeta, descoberta, desprotegida, e ela vai sofrendo a ação do intemperismo. O que, que é isso? A força de chuvas, vento, gelo, no caso, por exemplo, uma chuva de granizo, né, quando chove pedra, e de seres vivos que vão desgastando essa rocha, meio que quebrando ela em partículas muito pequenas, que a gente chama de sedimentos. Lembra lá do processo de formação das rochas sedimentares? Então essa rocha vai sendo desgastada, começa a aparecer algumas pequenas plantinhas, que é o caso dos musgos, esses líquens, que são fungos misturados, associados, vivendo em conjunto com algas, começam a desgastar essa rocha. E repare, aqui já está tendo uma terrinha, já está tendo um solo se formando. A partir do momento que o solo vai aumentando o seu tamanho, desgastando essa pedra, você percebe que vai aparecendo cada vez mais tipos diferentes de plantas, pequenos arbustos, já vai ter umas plantinhas maiores, até que chega a grandes árvores, como o caso aqui de pinheiros e abetos, que são árvores de grande porte. Então a formação do solo, ela começa com a rocha, a gente chama ela de rocha matriz, ela vai sendo desgastada e os farelinhos dessa rocha que está sendo desgastada vai formando o solo. O solo são esses farelinhos de rocha misturados com matéria orgânica. Isso é muito importante. A matéria orgânica são restos de plantas, restos de animais, uma folha que cai, seca, um animal que morre, se decompõe ali, fezes de animais, tudo isso vira matéria orgânica, que é o adubo, aquele adubo orgânico que é importantíssimo para as plantas poderem crescer. E o solo, pessoal, ele tem algumas propriedades, algumas características que vai diferenciar um tipo de solo do outro, que é o assunto que a gente vai ver nas próximas semanas. A primeira característica do solo é a porosidade. A gente fala que a porosidade tem a ver com os espaços entre os grãozinhos de solo. No caso aqui, esse marronzinho é o solo, o grão do solo, a poeirinha ali. E se o solo é mais poroso, ou seja, ele tem mais espaços entre um grão e outro. Repara bem que está bem grande os espaços aqui. Quanto maior o espaço, mais fácil a água consegue entrar ali. Tem mais espaço para a água passar por esse solo. E quando os grãos são muito pequenininhos, os espaços muito pequenininhos, como vocês conseguem observar aqui, o solo já é menos poroso. A água não passa com muita facilidade. É o caso de solos muito encharcados, quando chove e fica a água empoçada. O solo tem uma porosidade muito baixa, porque as partículas dele são tão juntinhas que a água não consegue passar. Uma areia, um solo arenoso, chove, logo seca a areia, ou você vê que não fica água empoçada, porque a areia tem grãos maiores, a água passa direto para ela. Então a porosidade tem a ver com o tamanho do grão do solo e que vai fazer a água passar mais rápido ou não por ele. Outra característica é a permeabilidade, tudo a ver com a porosidade. A permeabilidade tem a ver com a velocidade, a capacidade do solo absorver a água ou não. Se um solo é muito poroso, ou seja, as partículas aqui são muito grandes e permite que a água entre com mais facilidade no solo, ele vai ter uma permeabilidade muito grande, a água passa direto, o solo não consegue segurar a água. Um solo com uma porosidade pequena, com os grãozinhos muito pequenos, o solo já vai ser pouquíssimo permeável, ele para a água nele, ele empoça a água muito fácil. Então, para não confundir,
porosidade tem a ver com o tamanho dos grãos e a capacidade e a presença ou não de espaços para a água entrar nesse solo. A permeabilidade já é a capacidade do solo reter, segurar a água ou não. Um solo muito poroso, ele vai ser muito permeável. A água passa direto ali, ele não consegue segurar a água. Agora um solo menos poroso, ele já vai ser pouco permeável, ele segura a água na sua superfície e não deixa e fica empoçado lá em cima. Agora um solo bom para o plantio é aquele solo com uma permeabilidade mediana. Ele consegue segurar um pouco de água dentro dele para as plantas poderem usar, mas nada em excesso e nem na falta de água. Então o solo ele pode ser muito poroso, muito permeável, ou seja, a água passa direto, pouco permeável, a água fica retida, a água empoça, ou com uma permeabilidade mediana, onde a água fica naquele solo, a terra fica bem molhadinha, mas nada em exagero. Outra característica do solo é a textura, que tem a ver com o tipo de grão. A gente percebe, se a gente pega, por exemplo, uma terra comum, essas terras vermelhas, e a areia, a gente percebe que o grão de areia é mais grosso que a terra. Então, cada solo ele tem uma textura, uma espessura. A gente põe a mão, a gente consegue perceber que eles são diferentes. Isso tem a ver com a textura. E por último, a coloração, como a gente vê aqui nesses desenhos. Cada solo é formado por minerais diferentes e cada mineral tem uma coloração diferente. A areia, por exemplo, tem um tom mais claro porque ela é formada de silício, sílica, tem essa coloração. A terra vermelha que a gente acha por aqui em lavoura, ela já tem muito mineral ferro que dá essa cor vermelha. Então, cada tipo de solo é formado por um tipo de mineral e isso vai dar a cor diferente. E essas 4 características servem para classificar os solos. Por exemplo, você tem uma lavoura, você vai levar para fazer uma análise de solo para saber se o solo é bom ou não para o plantio. Eles vão olhar essas propriedades para te dar um exame, um raio-x ali de tudo que aquele solo tem. Se ele é muito ou pouco poroso, como é a permeabilidade dele, a cor, pela cor ele sabe o que tem no solo, e com isso você consegue saber o que tem no seu solo, do que ele é feito. Então vamos para a correção da nossa atividade. Número 1. Quais materiais compõem o solo? A gente pode falar que o solo é composto de 2 coisas. Materiais orgânicos, que tem a ver com ser vivo. É o caso de restos de plantas e animais em decomposição. O animal, a planta morreu, ela começa a apodrecer, e esse apodrecimento faz com que os sais minerais passem para o solo, aduba o solo. E também materiais inorgânicos, que não tem a ver com ser vivo, que é o caso de minerais, que vão formar o solo, a água, que vai estar dentro dele ali, o ar, que sai da atmosfera e entra um pouco no solo ali. Então são os componentes do solo. Número 2. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descrevia o Brasil que acabara de ser descoberto. Esta carta retratava nosso país apontando algumas características do solo brasileiro. Veja no trecho a seguir. Nela, até agora, não podemos saber o que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nele ouvimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, locais lá de Portugal. Porque neste tempo de agora achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo bem por bem das águas que tem. O trecho dar-se-á nela tudo deu origem à expressão em se plantando tudo dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver no solo para que seja possível a prática da agricultura? Bom, nem sempre se plantando tudo dá, porque para uma planta nascer, o solo tem que ter as características que a planta precisa. Pensa, a gente vai viver bem num local se tem tudo aquilo que a gente gosta, que a gente precisa para viver. Mesma coisa a planta. Então, cada solo precisa ter uma boa absorção de água, conseguir absorver a água e reter ali dentro, segurar para a planta usar. Nutriente para a planta utilizar também, o adubo que você vai jogar. E cada planta tem suas preferências, suas exigências. Então, o solo precisa disso
para poder fazer as plantas nascerem. Se tem tudo isso, o que se for plantado vai nascer sem problema nenhum. E a número 3. Na aula de ciências com a turma do sexto ano, o professor Vinícius retirou 3 amostras de solo de diferentes locais de sua escola. No laboratório, ao observar as amostras com o auxílio de uma lupa, junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre eles. Que teste Vinícius poderia fazer junto de sua turma para verificar se as amostras são realmente iguais? Olhando ele não viu diferença, ele podia fazer um teste da permeabilidade. Como está mostrado nesse experimento, ele pega as 3 amostras de solo que ele pegou, coloca num funil, um papel filtro aqui para a água não escorrer e um copinho. Joga a mesma quantidade de água nos 3 e ele vai ver se são solos diferentes. Em cada um, a água vai passar numa velocidade, cada tipo de solo vai ficar mais ou menos encharcado, porque lembra, a permeabilidade tem a ver com a capacidade do solo reter água. Um solo muito permeável, a água vai passar direto, vai nem molhar o solo direito, assim, vai passar rapidinho e já está tudo aqui. Um solo bem permeável, ele já vai segurar a água, ela vai passar muito devagar, a água vai ficar empoçada aqui. Então, o experimento de permeabilidade seria interessante para ele descobrir quais amostras são. É o mesmo experimento do vídeo que estava na mensagem que eu mandei na semana passada. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Espero que tenham feito, entendido. Qualquer dúvida, pergunta no grupo, me pergunta. Não fica com dúvida, porque é um assunto importante para a gente entender nosso mundo, nosso planeta. A gente precisa do solo para o nosso alimento e compreender como ele é e como ele funciona é muito importante. Não deixe de fazer as atividades e me enviar. Até mais.